Salve família! Enquanto o mundo olhava para o chão, ele conquistava as alturas. Ele não era apenas um piloto, era o arquiteto de uma frota invisível que desafiou as maiores potências do planeta. Um homem que transformou aviões de passageiros em máquinas de transporte logístico e construiu um império bilionário flutuando acima dos radares. Mas será que o Senhor dos Céus realmente encerrou seu voo em uma mesa de hospital? Ou ele executou a maior manobra de fuga da história? Prepare-se para entender a ascensão e o mistério final de Amado Carrillo. Mas antes, deixe o like, se inscreva e considere se tornar membro para apoiar meu trabalho. Bora pro vídeo. Amado Carrillo Fuentes nasceu no dia 17 de dezembro de 1954, em Navolato, México, um lugar onde o sol castiga o chão seco e a sobrevivência insiste entre pouco gado e sonhos desgastados. Ele era o segundo de 8 irmãos de uma família que, apesar de não ser da elite, já tinha ligação com um mundo cheio de caminhos obscuros. Desde cedo, Amado demonstrava uma curiosidade incomum. Observava fascinado os aviões agrícolas e, aos 12 anos, já não apenas assistia. Ele sabia ligar uma Cessna 182 sem levantar suspeitas, sem que ninguém imaginasse até onde aquilo poderia chegar. Era um dom natural, quase uma conexão direta com as aeronaves. Mas sua verdadeira virada aconteceu aos 14 anos. Seu tio, Ernesto Fonseca Carrillo, conhecido como Dom Neto, um dos fundadores do cartel de Guadalajara, decidiu guiá-lo. Levou o jovem até Durango, para a serra, e com a experiência de quem já tinha enfrentado de tudo, disse algo que mudaria seu destino para sempre. Meu filho, o pó branco vale mais do que qualquer boi. Você voa, eu cuido do resto. E assim começou. Seu voo inaugural de contrabando ocorreu em 1972. Com apenas 16 anos, Amado pousou em uma pista improvisada em Sonora, transportando 300 quilos de erva. O retorno foi um sucesso absoluto, rendendo-lhe seu primeiro Rolex de ouro, um símbolo de status e de uma trajetória que estava apenas começando a decolar. Aos 18 anos, o jovem já possuía sua própria aeronave. O que mais impressionava era a ausência total de uma formação acadêmica. Sua escola foi o horizonte e seus mentores foram a observação e a experiência prática. Ele aprendeu no ar e, em cada rota traçada, consolidava-se não apenas como um aviador habilidoso, mas como um verdadeiro estrategista logístico. A década de 80 foi um período de transição, onde muitos se consolidaram e outros iniciaram uma ascensão meteórica. Dom Neto, seu tio e mentor, já era uma figura de alto escalão, controlando as operações do cartel de Guadalajara com maestria. Confiou ao sobrinho uma das missões mais críticas: a rota aérea para Chihuahua. Nessa época, Amado não era um executor. Ele não operava na linha de frente dos confrontos. Sua verdadeira arma era a logística e sua munição era a discrição. Ele realizava os transportes com uma eficiência cirúrgica, chegando a completar 40 voos por mês. Cada carregamento rendia valores astronômicos e, o mais importante, ele mantinha o silêncio absoluto. Era uma sombra nos céus, movimentando mercadorias sem deixar rastros ou levantar suspeitas. Sua reputação de piloto habilidoso e extremamente reservado espalhou-se rapidamente pelo submundo. Em 1984, esse caminho acabou levando Amado Carrillo Fuentes a conhecer Pablo Acosta Villarreal, mais conhecido como El Zorro de Ojinaga, o líder implacável do cartel de Juárez. Acosta precisava de um piloto, mas não de qualquer piloto. Queria um em que pudesse confiar, e principalmente que não tentasse enganá-lo nas cargas. Amado havia sido mandado por Dom Neto para aprender mais sobre o negócio e auxiliar Acosta. Em troca, fez apenas um pedido: autorização para adquirir mais aviões. Ele não queria ser apenas um motorista dos céus, queria comandar toda a frota. Acosta, percebendo o potencial e a ousadia do jovem piloto, concordou. Uma decisão que transformaria o cenário do tráfico para sempre. Enquanto Amado expandia seu império aéreo, as autoridades já o monitoravam.
Relatórios descreviam um piloto que voava abaixo da cobertura dos radares, um fantasma que desafiava a tecnologia de detecção da época. No entanto, sua verdadeira identidade ainda era um mistério, um enigma que sua audácia crescente começaria a revelar. Ele era o aprendiz, mas com uma ambição que superava, de longe, a de seus mentores. Em 24 de abril de 1987, Pablo Acosta foi eliminado por policiais que, reza a lenda, foram contratados por Amado. O ano de 1993 foi outro divisor de águas. A cidade de Juárez, sinônimo de seu nome, foi o palco para sua jogada ainda mais ousada e drástica. Rafael Aguilar Guajardo, o então líder da organização de Juárez, depositou em Amado uma confiança que se provaria fatal. No submundo, a lealdade é um conceito volátil, e Amado compreendia isso perfeitamente. Em 12 de abril, em uma ação tão calculada quanto impiedosa, o destino da organização mudou. Amado eliminou seu próprio superior, uma traição executada sem remorsos que não apenas encerrou a trajetória de Guajardo, mas transferiu o controle total do grupo para suas mãos. Com esse movimento, ele assumiu o comando de 600 quilos de coca colombiana e passou a dominar o ponto mais rentável da fronteira, a porta de entrada definitiva para o mercado estadunidense. Naquele dia, nascia oficialmente o Senhor dos Céus. Não foi uma subida gradual, mas uma explosão rumo ao controle absoluto. Com o poder, veio também uma avalanche de rivais. Os irmãos Arellano Félix, os influentes chefes de Tijuana, declararam uma guerra implacável, um confronto travado tanto nas ruas quanto nas rotas aéreas. Ao mesmo tempo, o Cartel do Golfo, vendo aquela expansão como uma ameaça direta, tentou bloquear as rotas marítimas para sufocar sua logística. Mas Amado, o estrategista dos ares, respondeu com a única coisa que fazia melhor que todos: voar. Ele não recuou, nem se intimidou, simplesmente elevou seu nível de operação, provando que seu domínio não se limitava ao solo, mas se estendia de forma inalcançável pela imensidão azul. Aquela traição não foi um desfecho, mas o verdadeiro ponto de decolagem. Ele não se limitava a pequenos aviões de transporte. Sua visão era ambiciosa e focava em gigantes como o Boeing 727. Essas aeronaves, projetadas originalmente para passageiros, passavam por uma transformação completa sob seu comando. Poltronas e acabamentos eram removidos para dar lugar a compartimentos de carga maciços, capazes de transportar 12 toneladas de coca por viagem. Faça as contas. Um Boeing 727 usado custava, na época, cerca de 2 milhões de dólares. Com um único voo bem-sucedido, Amado não apenas quitava o custo da aeronave, como poderia lucrar mais de 10 milhões de dólares. Era uma operação financeira voadora, um investimento que se pagava em poucas horas. Em 1994, estimativas apontavam que ele movimentava 4 toneladas diárias, um volume que superava o PIB de alguns países da América Central. Sua frota não era apenas um meio de transporte, era a espinha dorsal de um império e a prova viva do seu apelido, o Senhor dos Céus. Muitas mudanças ocorreram na vida de Amado Carrillo Fuentes em 1993, mas não apenas por sua ascensão em Juárez. Esse ano foi marcado por um acontecimento que abalou as estruturas do narcotráfico mundial, a queda de Pablo Escobar. O cartel de Medellín desmoronava, o império do chefe colombiano se desfazia e Escobar encontrava seu fim sobre um telhado no bairro Los Olivos. Enquanto muitos fugiam do caos, Amado, com um olhar calculista, enxergou algo diferente, uma chance, uma oportunidade valiosa, revestida de pó branco. Ele não perdeu tempo e buscou os líderes do cartel de Cali, os principais rivais de Escobar, apresentando uma proposta irrecusável, uma oferta digna de um gênio da estratégia. Eu entro com as aeronaves, vocês com a mercadoria, e dividimos tudo meio a meio. Era a aliança perfeita, uma sinergia entre logística avançada e fornecimento garantido que prometia lucros astronômicos. Os colombianos, que mantinham sua rede de produção intacta, enxergaram em Amado a solução definitiva para seus problemas de escoamento. E foi exatamente assim. Em uma jogada calculada e oportunista,
Amado Carrillo Fuentes e seus novos aliados roubaram cerca de 12 toneladas de coca de um carregamento do já enfraquecido Pablo Escobar. Foram 12 mil quilos transportados em apenas 3 voos, uma operação que evidenciava o alcance e a eficiência da sua estrutura aérea. Esse episódio marcou uma das primeiras grandes rupturas entre líderes mexicanos e colombianos, mudando a dinâmica do submundo. Com o fluxo constante de produto e o dinheiro se acumulando em níveis gigantescos, surgiu um novo desafio: como movimentar toda essa fortuna sem levantar suspeitas? A resposta foi uma rede financeira complexa, tão extensa quanto suas rotas aéreas. Para evitar rastreamento, criou empresas de fachada, investimentos formais e propriedades espalhadas por diferentes países. No México, adquiriu 17 hotéis em Sinaloa, transformando dinheiro ilegal em ativos visíveis. Já nos Estados Unidos, abriu 34 contas bancárias usando o nome José Lopes, uma identidade comum o suficiente para se misturar entre milhões. Mas sua operação mais ousada aconteceu na Argentina. Utilizando a identidade falsa de Francisco Mora Guerreiro, se apresentou como empresário rural e comprou uma fazenda de 8.000 hectares, a Estância Rincón Grande, um território gigantesco comparável a pequenas cidades, onde mantinha criação de gado e cultivo de soja. Na capital Buenos Aires, levava uma vida de alto padrão, morando em um luxuoso dúplex no sofisticado bairro da Recoleta. Para proteger a família, ele pagou em dinheiro por uma frota de Mercedes-Benz blindados, perfeitos para seu esquema de segurança. Era uma operação de lavagem de dinheiro gigantesca, mostrando não apenas sua habilidade para transportar cargas ilícitas, mas também para transformar valores ilegais em fortunas com aparência legítima, enquanto levava uma vida dupla digna de um enredo de espionagem. Mas, por mais engenhoso que fosse, o império de Amado não era indestrutível. A pressão das autoridades se aproximava. Em 1996, Estados Unidos, México e Colômbia realizaram um esforço conjunto nunca visto, sincronizando um golpe massivo contra sua rede financeira. A Operação Casablanca, um ataque direto ao centro de sua máquina de lavagem de dinheiro. A ação foi extremamente eficaz. 19 casas de câmbio foram invadidas, 120 contas bancárias congeladas e cerca de 50 milhões de dólares em espécie apreendidos, uma quantia enorme, mas ainda apenas uma fração de sua riqueza total. E o golpe mais pesado veio com a prisão de José Álvares Tostado, conhecido como El Compadre, um dos operadores financeiros mais importantes de Carrillo. As autoridades o acusaram de lavar mais de 40 milhões de dólares só na Califórnia, revelando a escala gigantesca da operação. Tostado acabou condenado a 18 anos de prisão, um impacto severo para o cartel. Sua resposta foi tão ágil quanto implacável. No dia seguinte, já havia substituído todos os corretores e operadores financeiros detidos. Com uma astúcia que beirava o lendário, ele implementou uma nova tática para movimentar seu capital. Ele passou a converter o dinheiro vivo em lingotes de ouro, que eram ocultados em tambores de produtos agroquímicos, sendo despachados como carga legítima no comércio internacional. A estrutura, longe de ser desmantelada, continuou operando com uma eficiência quase aterradora. A imprensa estava impressionada com sua resiliência, pois nada parecia atingi-lo de forma duradoura. Sua capacidade de adaptação e reinvenção mostrava-se tão letal quanto suas rotas aéreas. Contudo, nem mesmo Amado poderia fugir para sempre. A pressão, tanto interna quanto externa, tornava-se insuportável e o cerco finalmente começou a se fechar. A DEA, frustrada por sua habilidade em escapar, colocou-o no topo da lista dos mais procurados do mundo. No mais alto escalão político, os presidentes Bill Clinton, dos Estados Unidos, e Ernesto Zedillo, do México, selaram um pacto tácito: capturá-lo, vivo ou morto. Era uma diretriz clara e prioridade absoluta para ambos os governos, decididos a desmantelar seu domínio. Os céus que Amado tanto controlou agora estavam repletos de adversários. Helicópteros Black Hawk, o ápice da tecnologia militar, patrulhavam Sinaloa ininterruptamente.
enquanto satélites de última geração monitoravam cada centímetro do deserto em busca de qualquer anomalia. Não se tratava mais apenas de radares terrestres, era uma vigilância total e implacável. Amado precisava desaparecer, apagar seus rastros e se tornar um verdadeiro fantasma. Para o homem mais visado do crime organizado, isso exigia uma medida extrema. Ele precisava de um novo rosto, uma nova identidade para uma nova vida, ou ao menos para tentar escapar da sentença que ele sabia estar próxima. A decisão foi tomada. A cirurgia plástica era sua única e última saída. Em 3 de julho de 1997, no Hospital Santa Mônica, um centro médico renomado em Polanco, uma das áreas mais nobres da cidade do México, não se tratava de um esconderijo, mas de uma intervenção de alto padrão, realizada com todo o sigilo e a estrutura que apenas uma fortuna como a de Amado poderia financiar. Os responsáveis por esculpir sua nova identidade eram cirurgiões plásticos e um otorrinolaringologista. O valor por esse procedimento e pelo silêncio absoluto foi de 6 milhões de pesos, uma quantia astronômica para aquele período. A cirurgia estava prevista para durar 8 horas, um processo minucioso para garantir que, ao despertar, Amado Carrillo Fuentes fosse um completo estranho até para si mesmo diante do espelho. Porém, algo saiu terrivelmente errado. Durante o procedimento, às 5 da manhã, o coração de Amado parou. O Senhor dos Céus, o homem que enganou a morte em inúmeras ocasiões, estava imóvel na mesa de operação. Seu último voo não terminou em um pouso forçado, mas no silêncio de uma sala de cirurgia. As autoridades mexicanas confirmaram o óbito e emitiram um comunicado oficial, chegando a exibir o corpo. No entanto, quase instantaneamente, surgiram dúvidas e teorias que deram início à sua lenda. Seria realmente ele? O corpo apresentado tinha 12 quilos a menos do que constava nos registros internacionais. Além disso, a arcada dentária não batia com os dados oficiais e as impressões digitais pareciam ter sido apagadas com ácido. Seria tudo apenas coincidências ou um plano bem bolado? A resposta não tardou a chegar, de forma implacável e definitiva. Meses após a suposta queda de Amado, os médicos responsáveis pela cirurgia foram eliminados. Quem teria ordenado a execução? Teria sido a organização vingando a perda de seu líder ou o próprio Amado, eliminando as únicas testemunhas que conheciam seu novo rosto? O corpo oficial, que as autoridades insistiam pertencer a Amado, foi trasladado durante a noite para Sinaloa, sua terra natal. Foi selado em uma cripta de concreto, sem necropsia detalhada e sem espaço para novos questionamentos. Um sepultamento precipitado e cercado de mistérios. A pergunta que permanece viva até hoje, alimentando canções e produções audiovisuais, é inevitável. Teria ele investido 50 milhões de dólares em um truque de mestre, uma farsa que lhe permitisse desaparecer para sempre? A ideia de que Amado Carrillo Fuentes enganou a própria morte se enraizou no imaginário popular. Existem fortes indícios de que ele tenha feito um acordo com os estadunidenses e hoje vive com uma nova identidade. Para muitos, o Senhor dos Céus não partiu. Ele apenas iniciou seu voo final rumo ao anonimato, deixando para trás um rastro de dúvidas e um cadáver de identidade incerta. E você o que acha? Amado, se foi mesmo ou simplesmente forjou seu fim? Deixe sua opinião nos comentários. Amado Carrillo Fuentes transformou os céus em sua própria estrada, mas ele não foi o único a redefinir as regras do jogo. Antes dos grandes aviões de carga dominarem o horizonte, uma mulher já havia pavimentado o caminho com sangue e audácia nas ruas de Miami. A madrinha não conhecia limites e sua insanidade era tão vasta quanto a fortuna que acumulou. Se você quer entender como o império da Coca realmente começou, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Vamos mergulhar na história sombria de Griselda Blanco. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!